Olá, meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre reta e segmento de reta, aula para o 6º ano. A reta. Uma reta pode ser entendida como um conjunto de infinitos pontos colineares, sendo nomeada sempre com letra minúscula do alfabeto da língua portuguesa. Ou seja, eu sempre vou nomear a reta com letra minúscula do alfabeto da língua portuguesa e vamos lembrar que essa palavrinha colineares, ela quer dizer o quê? Pontos pertencentes a uma mesma reta. Ou seja, dentro de uma reta a gente tem infinitos pontos colineares porque todos eles são pertencentes a essa mesma reta. Lembrando que a reta não tem espessura e ela é infinita dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Retas concorrentes. Retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. Aquelas retas que se cruzam, que se encontram, são chamadas de concorrentes. Veja os exemplos aí. A gente tem um exemplo de duas retas, a reta R e a reta S. Lembrando que tanto R quanto S são representados de letra minúscula. E lembrando que essas duas retas se encontram, estão fazendo esse X aí. Como existe esse ponto de interseção entre elas, a gente vai chamar de retas concorrentes. Olha um outro exemplo aí, eu até nomeei a interseção delas como ponto P, lembrando que ponto P eu representei com letra maiúscula, porque ponto a gente representa com letra maiúscula. Retas paralelas. As retas paralelas não possuem ponto em comum, ou seja, as retas paralelas elas não se encontram. Repare alguns exemplos. O primeiro exemplo, reta R e S. Repare que quando eu falo de reta, eu estou falando de algo que é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso tem essas setinhas do lado direito e do lado esquerdo. Mas mesmo que eu estenda ao limite a reta S e a reta R, elas nunca vão se encontrar. Se elas não vão se encontrar, eu chamo de paralelas. Ou seja, retas que não se encontram, eu chamo de paralelas. Um outro exemplo seria a reta U e a reta V aí. A reta U e a reta V, elas também são paralelas. Um outro exemplo, a reta D, E e F também são paralelas. Por quê? Porque elas não se encontram em momento algum. Semirreta. Dada uma reta R e um ponto B pertencente a R, ficam definidas duas partes de R com origem nesse ponto, ou seja, no ponto B. Vamos olhar a situação. Ou seja, se eu tenho esse ponto B aqui e decidir partir em duas retas, uma partindo de B indo para a direita e a outra partindo de B indo para a esquerda. Ou seja, essa situação eu estou gerando duas semirretas, ou seja, duas retas de tal maneira que eu tenho um ponto, ou seja, eu tenho um início, só que eu não tenho um final. Ou seja, ela se inicia num ponto e continua de maneira infinita. No primeiro caso, eu tenho a reta BR indo para o lado direito e no segundo caso eu tenho a reta BR indo para o lado esquerdo. A reta R é chamada de reta suporte das semirretas BR. O ponto B é a origem das semirretas BR. Toda semirreta tem início, mas não tem fim. Ou seja, nesse exemplo aí eu fiz duas semirretas, uma indo para o lado direito e a outra indo para o lado esquerdo. Observe que as duas começam em B, mas não terminam. Ou seja, aquela reta que tem início, mas não tem fim, a gente vai chamar ela de semirreta. Lembrando que o início dessa semirreta sempre será um ponto. Segmento de reta. Dada a reta R e dois pontos A e B distintos pertencentes a R, fica definida ao conjunto de infinitos pontos entre A e B, com origem em A e fim em B. Quando eu estou falando de segmento de reta, eu estou falando de algo que tem início e tem fim. Nesse caso aí que eu estou mostrando, peguei uma reta, marquei dois pontos A e B. Se eu pegar só esse pedacinho que começa em A e termina em B, o que vai ser isso? Vai ser o segmento de reta AB. Os pontos A e B são chamados de
extremidades do segmento de reta AB. Os pontos A e B são chamados de extremidades do segmento de reta AB. A reta R também é chamada de reta suporte do segmento AB. Observe na escrita do segmento de reta. Na escrita do segmento de reta, em cima do segmento de reta, primeiro que tem que ter nessa ordem, ou seja, por que eu chamei de AB e não BA? Porque nesse caso é um segmento de reta que começa em A e termina em B. E esse tracinho em cima significa o quê? Segmento de reta. Então sempre que eu estiver falando de um segmento de reta, eu vou colocar esse tracinho em cima. Chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado pela presença de todos. Bons estudos!